A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Está começando aí mais um Conexão Shekinah. Estou aqui com o Davi hoje. A paz, meus amados. Estamos aqui também com o nosso querido evangelista, né, o professor Robson Santos. Ele que tem o canal do YouTube EBD Interativa e também tem um site, né? Isso EBD Interativa também. Seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos estar fazendo aqui a leitura introdutória. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer assim... Não, vou estar lendo aqui o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Passagem espetacular, né? Maravilhosa essa instrução que Paulo traz aqui para Timóteo, né? Fala muito a respeito do tema que nós queremos estar conversando aqui hoje, né? O cristão, né? E a palavra, né? O cristão e a palavra, o dia a dia com a palavra de Deus, né? Então aqui nós já vemos aqui uma coisa interessante que ele fala aqui, que a Escritura ela é inspirada por Deus, né? Proveitosa, né? E se confirma mesmo essa fala do apóstolo aqui? Então, primeiramente eu quero agradecer, Marcos, pelo convite, ao Davi. Amém. Ao Isaías também, que está dando o apoio, o suporte aí, que Deus abençoe sempre. Glória a Deus. É uma alegria, até mesmo para falar deste assunto, né? A palavra de Deus. Falar sobre a palavra é minha alegria. Alguns dizem, parece que eu não tenho nada além disso para falar. Eu costumo dizer que quem tem a palavra no coração, a boca vai estar cheia também da palavra de Deus. E sem dúvida, falar da palavra de Deus é muito proveitoso. Com certeza. E quando você lê esse texto aí de Paulo, falando sobre a leitura, as escrituras, que ela é divinamente proveitosa, Paulo fala das várias funções ou das várias aplicações que a Bíblia tem na vida do homem. E eu costumo dizer que de fato é uma realidade. Quem se utiliza da palavra, quem se aplica na palavra, em qualquer ambiente, em qualquer situação da vida, a pessoa poderá aproveitar muito a palavra e ela será proveitosa e tornará a vida desta pessoa bem melhor. E quem escreveu isto foi alguém que estudou muito, falava com propriedade, falava com conhecimento. Então vale a pena dar atenção, no mínimo refletir as palavras de Paulo. Então eu posso desde já adiantar aqui que de fato é mega proveitoso a leitura, o estudo da palavra, até porque o cristão não foi chamado para ler a palavra de Deus, não. Não cabe ao cristão ler, cabe estudar. Glória a Deus. Deixa para ler quem não gosta e quem não acredita na Bíblia, mas quem gosta e quem ama, estuda a palavra mais do que lê. E ao estudar, vai ver o quanto a Bíblia de fato é proveitosa. Uhum. E assim, você falou aí de estudar, me veio uma dúvida aqui. Eu tô falando assim no modo... Só para formalizar uma pergunta. Eu estudo a Bíblia só para pregar. Eu estudo a Bíblia só para pregar. Não medito na palavra assim para trazer algum proveito próprio, assim. Vou meditar aqui, o que o Senhor está falando comigo. Não, eu estudo... vou pregar semana que vem, vou começar a estudar hoje. Se eu não vou pregar semana que vem, eu não leio a Bíblia, eu não estudo. Só quando eu vou pregar mesmo. Está trazendo algum proveito para a minha vida? Então, esta é a realidade de alguns. Leem a palavra, estudam a palavra como meio de ganho ou de alcançar certos objetivos. Se você me permite, né, eu contaria uma experiência minha. Sim, claro. Eu não leio, não estudo palavra mais para pregar e para dar aula. Não faço mais. Falou que eu vou pregar, que eu vou... Não tenho o Robson ali estudando palavra mais não. Alguém fala, mas por que não? É simples. A palavra não foi feita ou não foi inspirada
para que a gente utilize dela para esses fins de hoje. Ganho, poder. A palavra é para o crente viver. E depois que eu coloquei no meu coração as palavras de Esdras capítulo 7, versículo 10, que ele diz o seguinte: propus em meu coração em buscar a lei do Senhor, em cumprir a lei e depois ensinar. Ou seja, o ensinar é consequência da sua leitura, do seu conhecimento, e não porque você estudou para pagar, para atender um convite. Eu não vou dizer que quem faz está errado, mas também não recomendaria. O estudo da palavra tem que ser diário. O estudo da palavra tem que ser constante, independente se você vai pagar ou não. E quem estuda a palavra sempre pode ser pego de surpresa, mas despreparado nunca. Glória a Deus. Então vale a pena estudar sempre a palavra. Então assim, a minha recomendação é: não leia a palavra para pagar, não estude para pagar, estude para viver ela. Para viver. E deixe eu pagar como consequência. Assim você vai estar pregando o que você vive, né? Justamente. Agora, no meio de uma pregação, a pessoa vai me falar: não, eu estava estudando a palavra hoje, Deus me revelou uma palavra hoje, está batendo em vocês e em mim. Então eu não deveria nem estar pagando a palavra. A verdade é essa. Ele deveria estar primeiro vivendo ela para depois pagar e depois ensinar. Glória a Então, Deus. assim, não recomendo ninguém ler a palavra para pagar à noite ou para... Embora isso é uma realidade de muitos, né? E isso aí se encaixa no que Deus disse para Josué, em Josué 1, acho que é 1:8, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Medita na palavra de dia e de noite. Isso se encaixa assim nessa meditação, na escritura, né? Porque lá ele fala lá, ele usa o termo lá, livro desta lei. Sim. Livro desta lei que ele usa. Até porque quando Deus fala com Josué, está falando do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Não havia ainda o restante das outros livros da Bíblia, né? Seja do Antigo ou do Novo. Então, o livro desta lei, Pentateuco. E a meditação deveria ser de dia e de noite, para que ele tivesse um caminho próspero, para que ele pudesse cumprir aquilo que estava na Bíblia. Então, meditar, olha só, não é ler. Meditar. Ele já leu e agora ele vai refletir, vai pensar o assunto, vai meditar. E não é um meditar de teoria, é meditar em colocar em prática. Então, por exemplo, ele vai tomar uma decisão lá. Vou comprar um campo, vou conseguir uma nova propriedade. O que está na palavra? Qual a orientação que está na palavra? Ou seja, o fato dele meditar sempre faz toda a diferença. Então, assim, hoje, quem quer ser próspero, o caminho é esse, palavra. E olha um recado do céu, inclusive meu pastor gosta muito de usar ele. O segredo da prosperidade de qualquer cristão, o pastor Marcos gosta muito de usar isso. Ele diz o seguinte: levanta cedo e vai trabalhar. Porque lá em Provérbios é bem claro, vai ter com a formiga o quê? Preguiçoso. Então, qual é o segredo da prosperidade? Levanta cedo, bora trabalhar. Então, o caminho da prosperidade. Glória a Deus. Então, vale a pena, sim, ler a palavra. Prospera, né, quem lê a palavra, quem medita na palavra. Então, vale a pena, sim, meditar de dia e de noite. Glória a Deus. E usar a palavra de Deus no dia a dia torna a vida do cristão mais fácil ou mais difícil? Depende. Se ele usa ela no sentido de viver ela, torna mais fácil, que ele vai estar mais perto de Deus, ter uma comunhão mais assim, apurada, mais aperfeiçoada. É fácil. Mas quando se fala da vida secular, da vida em sociedade, tem os seus desafios. Por exemplo, você leu no texto sagrado hoje que não pode mentir, que na vida do crente não cabe a mentira. Aí o seu chefe diz assim: mente aí, ó, senão a gente vai perder a proposta lá, vai perder a negociação. Aí você, poxa, acabei de ler hoje, eu não posso mentir. Aí você fica naquele desafio. Então é difícil, porque às vezes você vai ter que escolher. Quando você não tem que escolher, é fácil. Mas quando tem que escolher, apesar que para o cristão, a escolha é sempre o certo. A escolha é sempre a palavra. Mas tem essas dificuldades, sim. E é difícil, tá? E não é fácil. Quer ver uma coisa? Me permita falar de algo que não está no roteiro aqui. O cristão gosta muito de comer. Comer é coisa do cristão. Não é verdade? Eu que eu digo, né? Aí, é verdade. Aí quando ele vai comer e já comeu o suficiente, ele quer comer mais. Aí ele lembra do texto: não pode a glutonaria. Tudo com modéstia, tudo com moderação. Ele, opa, eu quero, mas não devo. Posso, mas não devo. Aí ele fala: mas eu paguei por isso, mas não devo. Mas se eu comer bastante, consequência.
Então, assim, ué, então tem vários efeitos, né, de comer muito. Então, assim, é a palavra, ela te dá essa dificuldade também. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a trabalhar no emprego que eu tô agora, que lá, assim, tem um refeitório e lá, assim, você come... Fica à vontade, né? À vontade. Aí, quando eu cheguei, eu ia lá, comia uma. Não era um prato aquele avantajado. Aquele tipo herdeiro, né? Avantajado. E quando eu terminava, eu era magro. Ia lá e comia de novo. Só que aí depois eu fui vendo que o negócio foi estreitando, comecei a engordar. Aí já aproveitei a palavra também, né? Mas é tão interessante, por que nós temos essa fome insaciável por alimentos que vai nos dar barriga, dar peso, né? E a gente não tem essa fome pela palavra. Isso é o que o texto bíblico diz, né? Que virão dias em que os homens terão fome e sede desta palavra. Meu Deus. Olha que situação. Verdade. Por que não ter fome agora? Se alimentar agora, se sustentar dela agora. Então vale a pena o alimento diário, né? Não é aquele pão diário, né? Aquela caixinha de promessa, não. É a leitura da palavra mesmo. Imagina o alimento que a pessoa tem. Então, assim, qual é a ideia que a gente tem? Que quem está alimentado pode percorrer um caminho mais longo. Cristão que não lê a Bíblia, tá faquinho, irmão. Tá raquítico. Molha e cai pelo meio do caminho. E isso é fato. Muitas pessoas desanimando na fé, parando porque estão sem alimento. E a gente vai tentar entender o que aconteceu. É simples, só fazer um histórico da pessoa. Né? Quantas vezes ela se alimentava por dia, né? Sendo que o texto é alimentar pelo menos 2 vezes ao dia, de dia e de noite. Meditar na lei, né? Eu até formalizei uma pergunta baseada nisso aí, Sim. que você até respondeu, né? O cristão que não lê a Bíblia, que lê a Bíblia, né, somente em cultos, não lê nem medita nela em casa, nem vai à escola dominical, bíblica dominical, por exemplo, tem mais facilidade de ser levado por qualquer vento de doutrina. Com certeza. Né? Biblicamente falando, esse cristão vai receber a vida eterna? São 2 perguntas em uma, na verdade. A primeira, a gente se concentra em questão de ler a Bíblia sempre ou ler ela em alguns momentos. Quem quer achar um tesouro tem que estar de olho no mapa. E conhecer esse mapa de cor e salteado e entender o significado desse mapa. Quem não entende, não acha o tesouro. Então, quem não lê Bíblia, quem não lê a palavra, como é que ele pode achar o caminho? Verdade. Então, assim, sem contar que a leitura que a gente faz na igreja, nos cultos, costuma ser uma leitura superficial. Ainda mais com essas várias versões hoje, traduções, aí às vezes só o pastor que faz a leitura, enquanto os outros ficam às vezes viajando na maionese. Então, assim, embora seja recomendável ler na igreja, eu diria que ela não é suficiente. Seria uma papinha, ou seria um alimento sólido, enriquecido de nutrientes, como uma leitura dedicada em casa. Sim. Então, assim, tem que ler constantemente. E em relação à palavra e vida eterna, Jesus foi bem claro nisso. Examinai as Escrituras, em João, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Um cristão que realmente quer ter a vida eterna, ele vai examinar as Escrituras. É até uma incoerência, algo contraditório, dizer assim, não, eu quero a eternidade, eu quero estar com Deus, mas ele não conhece Deus. E a Bíblia é a revelação desse Deus, é a revelação da palavra, é a revelação do caminho. Então, não posso afirmar que uma pessoa não terá a vida eterna, mas que torna mais difícil, torna. Porque dificulta mais. Muitas pessoas que estão, né, assim, levando esse nome, né, de cristão, só que assim, não só é cristão porque crê na obra salvadora de Jesus, na obra redentora de Jesus. Ou às vezes que é nominal, né? Isso. É um status social. Eu vivo aqui de aparência. Até para ninguém mas perturbar, né? Evangelizando. Mas na vida pessoal mesmo, assim, longe das 4 paredes do templo aqui, não lê, não medita, né? E não, mas não isso, Max, me permita, assim, pensar com você aqui. Às vezes é até uma realidade cultural, por questões culturais. A pessoa não costuma ler nem outros livros. E aí ela fica, assim, sem incentivo para ler a palavra. Aí, quando ela lê a palavra, alguém diz, está lendo por quê? É Deus que traz a revelação. A pessoa não se sente animada ou motivada a ler a palavra, a meditar na palavra. Então, assim, quando a pessoa tem um objetivo, ela acaba lendo. Eu já entendi que
Não posso pensar em vida eterna, não posso pensar em comunhão com Deus sem palavra. Então eu acabo lendo constantemente. Eu tenho um objetivo, uma razão de ser. E quem não tem? Quem entende que leitura é para dormir? Tem cristão que usa a Bíblia como um calmante para dormir à noite. Né? Leu e dormiu em seguida. Perdeu o sono de madrugada, lê de novo para dormir. Isso acontece muito, né? Mas assim, a palavra não é para esse fim. Não é para fazer ninguém dormir. Não é uma canção de ninar. Não é? E a palavra também não é uma autoajuda para a pessoa ficar lendo em momentos de desespero. Entendeu? Então, assim, a gente tem que levar em conta que às vezes o incentivo não parte da própria igreja. Porque assim, não, vamos dar prioridade à palavra, aí é 15 minutos. Entendeu? Então vamos dar prioridade à leitura introdutória, ler só um versículo. Então as pessoas vão sendo desmotivadas a não ler constantemente, a não estudar sempre, entendeu? Sim, nossa, infelizmente, né? Sim. Você tocou no assunto de livros aí, né? A gente vê, quando a gente leu esse nosso texto base aqui que a gente leu, 2 Timóteo aqui, ele fala ali que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, né? Para ensinar, para redarguir, para admoestar. Então isso tira de alguma forma essa... Como é que eu posso dizer? Isso tira essa inspiração de Deus dos demais livros, como por exemplo os livros que você compôs aí, que você escreveu. Então, esse livro aqui, Escola Dominical, que você precisa saber, eu escrevi ele junto com o professor Rony. Então a inspiração foi compartilhada, né? Compartilhada. Já essa obra aqui, que é Psicologia da Educação Cristã, eu já fiz sozinho. Tive uma inspiração para escrever esse livro, né? E o outro com o professor Rony. Inspiração. Quem escreveu os livros da Bíblia também teve inspiração, mas não é a mesma inspiração. Sim. A inspiração deles vem diretamente de Deus. Para quê? Para que a sua palavra chegasse a nós, a revelação de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus. Esse meu livro, ou qualquer outros livros que existem no mundo, ou que já existiram, tem proveito? Tem. Tem inspiração? Tem. Mas não estão em pé de igualdade com a Bíblia. Como diz o próprio Martinho Lutero, a Bíblia é acima dos demais livros, somente as Escrituras. Então a Bíblia é a autoridade maior. Então os outros livros vale a pena ser lido? Vale. Vale a pena ser buscado comentários, explicações, dicionário? Vale. Mas a Bíblia está acima dos demais livros. É a principal. Porque a Bíblia é o nosso guia, é a nossa bússola. A Bíblia determina o que está nos livros, não os livros o que está na Bíblia. Infelizmente, acontece muito, Davi, hoje em dia. As pessoas começam a fazer curso de teologia, começam a ler bastante livros e deixam a Bíblia de lado. Como se a Bíblia fosse um livro, assim, obsoleto. Um livro que agora não tem a sua mesma importância como os demais livros. Lógico, a Bíblia é um livro antigo, sem dúvida é um livro antigo. Mas não é um livro obsoleto. É atual na sua verdade. Glória a Deus. É atual nas suas escrituras. Então, quem não consegue enxergar isso, vai deixar a Bíblia de lado. Agora, quem consegue, não. Calma lá, a Bíblia é acima de tudo. A Bíblia é a nossa divisão. Então, calma lá, deixa eu ler a Bíblia. No livro X está isso. Mas o que está na Bíblia Sagrada? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas citam muito autores, escritores excelentes, best-sellers da vida, como se eles fossem maior do que aqueles que escreveram a Bíblia. Gente, Paulo estava na prisão, escreveu cartas maravilhosas. Uma delas é a carta aos Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Pensa o homem que está aflito no calabouço da vida, sofrendo, e está lá dizendo para se alegrar. Verdade. Agora, eu não escreveria um livro desse no calabouço não, irmão. Pode ter certeza que não, entendeu? Mas ele estava inspirado. Mas tá inspirado. João, na ilha de Patmos, sofrendo, passou por um aperto lá. Quando sai, vi coisas gloriosas. Se fosse eu, tinha relatado mais as feras, os criminosos me perseguindo. Então, assim, a inspiração é ultra, é melhor. Então, a inspiração que vem de Deus. Então, de fato, assim, tem inspiração? Tem. Mas a Bíblia é acima de tudo. E vale a pena ler outros livros, mas primeiramente, leia a Bíblia. Se não tiver tempo para ler tudo, leia só a Bíblia. E é bom também ler acompanhando, né?
Sim. Agora vale um detalhe também aqui, Max. Às vezes as pessoas falam assim, eu só preciso da Bíblia. Eu não preciso de nenhum outro livro. Que qualquer outro livro é desnecessário. A Bíblia, ao mesmo tempo que é de natureza divina, ela também é de natureza humana. Sim. Então, para entender o que é humano, a gente precisa do humano. Então, as alegorias, as linguagens, figuras de linguagem, os estilos literários, os gêneros literários presentes na Bíblia. Eu dependo de livros, de comentários, de pesquisas para entender o que está escrito. Não que outros livros vão determinar a verdade, mas eles vão dar clareza. Sim. Me permita aqui relembrar um caso aqui. Teve um abençoado que falou que José e Maria eram divorciados, porque José com Maria eram desposados. Ou seja, se são desposados, que antes era esposa, agora não é mais. Nada a ver. Desposado é porque eles eram noivos, entendeu? Em vez de a gente chamar de nubentes, noivo, a gente chamava de desposado. Foi lá e falou que eles eram divorciados. Divorciado, desposado. Misericórdia. Então, assim, como é que nós sabemos disso? São livros, são comentários, entendeu? Então, vale a pena, sim, ler outros livros. E recomendo, leia os meus também, tá? Com certeza. Não deixa de ler, não. Eu já tô com esse da Escola Bíblica Dominical hoje, lá, eu que tô começando. E completa o acervo hoje, com certeza. Aí. Glória a Deus. Sobre esse tema aí da leitura, né? Com a tecnologia, aumentando a tecnologia, a ciência, nessas coisas, com as tecnologias atuais em si, tá ajudando ou atrapalhando o cristão na sua vida espiritual? Então, mas aí que tá o detalhe. O problema é o dispositivo, é a rede ou é o uso? Pergunto por quê. Teve uma irmã que me procurou e falou assim: evangelista, Deus tocou no meu coração não usar mais as redes sociais, que elas têm me atrapalhado. O que você me diz? Eu falei: faço o que Deus te orientou. Ela e você? Eu falei: eu vou continuar usando as redes sociais. Deus não falou comigo, falou com você, minha irmã. Então, se essa orientação foi para você, faça. Por que isso? Porque tem pessoas que não têm controle, não têm autodomínio, não sabem gerenciar tempo, não têm administração de tempo. E elas se prendem muito às redes sociais. Então, deixar de usar para elas é um lucro, é um ganho fazer isso. Quem tem domínio, vale a pena usar as redes sociais, as tecnologias. A questão é saber usar, saber dividir o tempo. Porque nas redes sociais ou nas tecnologias de ponta que temos hoje, tem muitas coisas interessantes. E as pessoas ficam ali fitadas ali, focadas ali, sempre surgindo uma coisa nova. Sim. É tudo mensagens curtas, vídeos curtos, louvores curtos, tudo curto. Aí a pessoa acha assim, não, é rapidinho. É rapidinho. Só que isto, ela vai, permanecendo ali. Até porque quem faz algo para jogar na rede, na nuvem, que sabe fazer, faz algo atrativo, para ser visto. O objetivo é esse. Para ganhar público, para ganhar audiência, para ganhar, Então, assim, é lógico que a pessoa quer te prender ali, mas você tem que ter aquele domínio de falar assim, não, eu vou parar por aqui. O controle está na sua mão, né? Para isso a gente tem um controle do rádio, da televisão, enfim. Para dizer a hora de desligar, a gente aperta o botão. Então, se algo é o nosso Senhor, então a gente tem que deixar isso de lado. Agora, se a gente consegue torná-los servos nossos, a tecnologia, a rede social, é uma bênção. Facilita na evangelização, facilita na pesquisa, nas leituras. E sem contar que você hoje pode ter várias versões da Bíblia no seu celular, no seu tablet. Antigamente, a gente, para ler um livro da Bíblia, como diz o texto lá de Apocalipse, nós éramos chamados de bem-aventurados. Era um recurso raro. E hoje está na palma da mão. Na palma da mão. Não tem nem como esquecer a Bíblia em casa, irmão. Né? Pela tecnologia a gente faz esse uso. A questão é saber usar e não se perder em vários aplicativos ou em vários recursos. É saber qual que é o melhor, pesquisar qual é a fonte, qual é a origem, qual é o propósito daquele lançamento que foi feito ali, enfim. E a partir daí usar. Porque tem muitas pessoas que realmente têm dificuldade. Eu mesmo hoje eu estava fazendo um estudo, né? Sim. E eu tive vários... Eu pesquisei lá que eu queria ver em várias
várias traduções, né? Nossa, eu vi traduções lá que eu nunca ouvi falar na minha vida. Sim, no grego, no hebraico, japonês. Tinha uma revista lá. A Sentinela. Não é revista, eu falei errado. Tinha uma tradução lá que era o livro. Eu falei, gente, eu nunca vi isso. Eu falei, oxi. São várias. Gente, a questão é, se a gente for ler todas e comparar com todas, qual é a verdade? Então até nisso a gente tem que selecionar. Ah, não, vou partir desta e desta eu vou... Antigamente, por exemplo, nós, as Sebaianas, a gente usava muito a revista e corrigida, ou ao meio da revista atualizada, mas a corrigida era a principal que se usava, e os crentes tudo tinha. Hoje, não, é NVI, é linguagem de hoje, Internacional, Thompson, Internacional, King James, da mulher, do obreiro, do jovem. E qual é a diferença de antigamente para hoje? É a questão da linguagem e das opções. Antes a gente tinha poucas opções e não se recomendava as outras linguagens, as outras versões. Hoje não, as igrejas não colocam limite nisso. A pessoa vai lá, compra pela capa e pelo valor, não compra pelo conteúdo e sim pela capa. Infelizmente isso acontece muito. E assim, as pessoas acabam comprando porque elas se identificam com a capa, com a cor, porque entendeu a linguagem, ficou melhor para elas, porque a letra tá maior. Então assim, acaba se comprando muito por esse crivo aí. Só que às vezes as pessoas estão comprando bíblias adulteradas, bíblias que não estão fielmente de acordo com os originais. Então assim, a gente tem uma série de questões que teria que ser levada em conta na hora de adquirir uma nova Bíblia, na hora de utilizar uma Bíblia na igreja. Então, assim, a diferença é que nós temos uma liberdade e temos publicações constantemente, até porque as editoras não podem parar de produzir. Então, elas estão sempre lançando um livro novo. Então, assim, acaba surgindo várias versões e várias traduções. Nas muitas palavras não falta a transgressão, né? Então, sim, com certeza. Aí vai fazendo. Com certeza. Né? Aqui mesmo, quando a gente está nos cultos de doutrina na quarta-feira, às vezes o pastor, às vezes uma passagem que tá tendo muito debate, né? Ah, mas assim, aí daqui a pouco aí vem o Isaías de lá para cá e lê a atual. Aí vou ler a antiga agora, já lê uma mais antiga, entendeu? Para tudo isso aí a gente consegue obter Na verdade, Max, o que importa não é se a versão é antiga ou é atual, se o entendimento é fiel. Porque às vezes a pessoa está lendo algo tipo, atual, não é pecado. Antigamente era pecado. Afinal de contas, é ou não é pecado? É ou não é correto? Então, assim, teria que levar isso em conta. Algumas versões hoje já tiram partes da Bíblia. Então, de acordo com os originais, palavras que mudam o sentido. Igual teve um abençoado que leu a Bíblia corretamente, a versão correta, porém ele leu de forma diferente. Em vez de ele ler a mulher sábia edifica a sua casa, ele leu que a mulher sábia edificar em casa. E aí, meu irmão, não tem versão que ajuda, que faz milagre, entendeu? Teve até um caso que saiu até no Fantástico, no jornal. Ah, aquele lá da Serra. Vai, pega a mulher e adultera com ela. Lá de Oséias. Só que pulou vírgula, pulou tudo. Então não adianta versão diferente. Não tem santo que faz milagre uma hora dessa. Daqui a pouco ele tava adulterando. Então... Aí, assim, além de levar em conta a versão mais apropriada, é ler corretamente também, né? Ponto e vírgula, sem ler correndo, desesperado. É ler e reler, comparar, parar e prestar atenção. Eu faço muito isso, eu leio, releio. Às vezes eu leio o mesmo texto umas 20 vezes. Como a gente falou aqui sobre os livros, você já tem outros livros assim que está sendo escrito? No momento não. No momento não. A inspiração está devagar. Seus livros já estão digitalizados já? Sim, tenho ele na opção de PDF, e-book já, sim, disponível já. Lá no site da EBD? Sim, no site da EBD e também de alguma forma no canal EBD Interativa. Mas no site mais destacado lá. Isso aí. Então, pessoal, corre lá no site EBD Interativa, tá bom? E também no canal do YouTube do Pastor Robson aí. Se inscreve lá no canal, tá bom? E lá ele também tem, né, umas passagens assim, um estudo. Sim, lá no canal e também no site, toda semana. Sempre tem algo novo. Seja um conteúdo da lição, um
conteúdo teológico, uma reflexão. Então, algo está sempre sendo publicado pensando na igreja, justamente por essa questão da leitura. As pessoas tinham uma dificuldade em comprar um material novo, em acessar uma dinâmica. Então, assim, em nome de dar esse alcance, a gente lançou, né, o site, o canal. Então, assim, graças a Deus, hoje, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Às vezes eu até me assusto, pessoas do sertão, lá do interior mesmo, lá da zona rural, enfim, em N lugares, que leem constantemente o nosso material lá. Então, toda semana é postado, né, subsídios, dinâmicas, slide, artigos e reflexões com temas polêmicos e temas atuais. Inclusive, teve um tema recente agora, assim, tem um tempo já, na verdade, falando sobre a diferença entre Santa Ceia e Ceia do Senhor. Isso deu uma polêmica, nossa irmão. vida. Deu uma polêmica que foi uma benção. Mas vale a pena, né? Isso aí. Polêmica é para refletir, não é para duvidar. Só para refletir. E lá também você fala, você traz muito temas sobre EBD, né? Sobre sim. Para os professores, né? Que vão ministrar aula. Apaixonado, né? A paixão da vida é a escola dominical. Eu digo que a melhor ferramenta, o melhor curso, a melhor preparação para o obreiro é a escola dominical. A vida toda. É a melhor preparação para casar, para namorar, para, sei lá, para ter filhos, escola dominical. Porque aborda temas de diversas áreas, seja escatológicos, seja atuais, seja, sabe, de caráter conceitual, de caráter prático. Está na escola dominical. Então, por que não utilizar essa ferramenta? Se não falar dela? E a gente tem, muitas das vezes, poucos encontros para pensar a Bíblia de forma sistemática. E a escola dominical é uma ferramenta que não pode parar. Como diz o pastor Esdras Costa Bento em nosso livro, ele diz o seguinte: a escola dominical é o único defunto que ainda não compareceu ao seu velório. Estou dizendo por aí, a escola dominical morreu, mas não morreu não. Morreu não, tá viva. Eu tô nela, entendeu? Graças a Deus. Tá viva pro jovem, pra criança, pro adulto, pra todo mundo. Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias tem lá, glória a Deus. Quanto tempo você demorou pra fazer esse livro, Escola Dominical? Escola Dominical mesmo? Sim, Escola Dominical. Demorou ali pelo menos uns 2 anos. Nossa. Porque a gente vai pensando em várias situações, tem materiais escritos, tem materiais que ainda precisam ser escritos, enfim, né? Nessa articulação do que já estava feito para o que precisava ser feito, das linguagens também para poder alcançar legal. Então, assim, demora. Até porque tem que escrever aquela questão editorial, diagramação, capa, enfim, demora um tempo legal. Glória a Deus. Eu teve uma época da minha vida aí que eu comecei a entrar nesse ramo de escrita, né? Tem talento para escrita também. Não, eu achei que eu tinha. Eu já ia dar os parabéns, tu tinha que ser um escritor. Porque na verdade, eu comecei a... Logo assim que eu aceitei Jesus, né? Eu comecei a ler, né? Comecei a ler um livro, outro. Aí comecei a participar de clube de livro, né? Legal. A gente ia lá. Aí o pessoal começou a me inspirar. Falar, rapaz, escreve alguma coisa. Aí eu comecei a entender um pouco essa questão de escrita, de editora, é um trabalhinho, tá? Não é fácil, não é moleza, não. Tem que alcançar, né, o agrado da editora, o público-alvo, o momento. Então, assim, é interessante que isso, né, tem todas as suas complicações e as suas vantagens e desvantagens também, lançar por uma editora. É igual, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Quando ela foi pensada e lançada, não tinha editora, né? Deus ali inspirou para que a sua palavra alcançasse pessoas. Hoje as editoras já lançam pensando em públicos. Quando você vê uma nova Bíblia ali, a Bíblia é a mesma. O que muda? A capa. A ideia é o quê? Alcançar um público novo, jovial, né? Então, assim, existe todo esse trabalho aí de remanejar ou reproduzir aquilo que está pronto, né? Adaptar, atualizar, é complicado. Rapaz, é complicado mesmo. Mas, né, importante é que a palavra de Deus está sendo espalhada, né, pelo mundo, né? Glória a Deus. Outra fala importante é Salmo 119, 11 e 12. A tua palavra guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor.
Ali ele está se referindo assim, quando ele fala guardei, escondi, guardei a tua palavra. Ele tá falando da uma memorização ou ele está falando dessa meditação diária da palavra mesmo? Assim? Então, quando você fala de guardar, tem muitos cristãos que guardam muito bem, né? Guardam, não sabe nem onde a Bíblia está dentro de casa, né? Na hora de ir pro culto tem aquele desespero, né? Onde está a minha Bíblia, né? Tem outros que guardam dentro da igreja. Mega guardadas, né? Mega guardadas. Mas enfim, quando se fala de guardar, não é de guardar no sentido de esconder, de ocultar. Guardar ali, se você for entender o contexto, é de praticar, é viver, é estar como que diante dos seus olhos, atento. Não é aquela coisa assim, debaixo, né, das axilas, não é. É olhando de frente mesmo para você. Então, assim, quem guarda a palavra para não pecar, ele está de olho na palavra. Tipo, no meu lugar, o que faria Jesus? Diante dessa ação, o que vai agradar ao meu Deus? Não é por medo, e sim por temor e por amor a Deus. Então, uma pessoa que quer agradar, ela faz o quê? Ela se preocupa. Como eu posso agradar? Assim é a palavra de Deus. A pessoa que quer agradar a Deus, quer louvar a Deus de fato, quer viver a presença de Deus, ele vai ler a palavra pensando, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso não pecar contra Ele? Lendo a palavra, praticando. Sabendo que Deus está olhando para ela o tempo todo. Então, vale a pena, sem dúvida, guardar a palavra? Vale. Vale a pena observar? Vale. Mas o que nos leva a não guardar? A não dar importância a ela. A não achar que é importante. Eu não posso dizer que eu creio na Bíblia enquanto palavra de Deus e não guardo ela. Eu não posso dizer que eu amo a palavra de Deus e não leio a palavra. Ler no sentido de guardar, de viver ela. Então, assim, quando o salmista tem essa preocupação, é porque aonde que é a sede das nossas emoções, das nossas vontades? É o coração. Se a palavra de Deus estiver no nosso coração, pecar contra ele, não. Aí vai acontecer igual a Enoque, né? Vamos andar tanto com Deus que Deus vai nos trasladar, né? Ou arrebatar. Então é questão de guardar e viver a palavra mesmo. E também tem o João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é ela que nos santifica, né? Justamente, e a ideia de santificar é separar, né? Tipo, ó, esse meio aqui não me cabe, esse assunto não me cabe, essa circunstância não pode me envolver, eu sou santificado, ou seja, sou separado para viver em comunhão com Deus. Então a pessoa que tem a palavra no coração é como um farol, né? Uhum. Vai sempre despertar ela, ó, atenção, cuidado, entendeu? Então assim, sim, a palavra de Deus nos santifica a partir do momento que a gente crê nela e aceita ela dominar a nossa vida, sem dúvida. Glória a Deus. E crê que ela é inspirada, né, por Deus para nos... Justamente. Há aqueles hoje, Marcos, que não acreditam na Bíblia mais como um livro inspirado. Acham que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela se torna algo real na vida dela. São os neo-ortodoxos. Uhum. Já os ortodoxos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela faz algo na minha vida hoje ou não, ela é a palavra. A gente tem uma turma chamada dos liberais, que é os histórico-críticos. Parte é inspirada e parte não é. A questão é como separar o que é inspirado do que não é inspirado. Alguém vai tentar usar aquele texto, você leu aqui no início. A Bíblia toda é inspirada. Com base naquele texto? Não. Nós hoje que cremos que a palavra de Deus é inspirada, nós aplicamos aquele texto que você leu, de Timóteo, para os 66 livros. Mas quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha ainda a composição de 66. Sim. Então, assim, existe essa preocupação aí. Qual parte da Bíblia de fato é ou não é? Mas tentar separar o que alguns fazem é um grande desafio. E é até um grande risco. Porque aquilo que está sendo separado como não palavra de Deus, pode ser a palavra de Deus. Até porque, quando a Bíblia nos confronta, a gente vai tentar fazer o quê? Não é a palavra de Deus, não. Quando ela nos alegra, quando ela nos ajuda, é a palavra de Deus. Aí nós pensamos dessa forma. Essa é a questão. Glória a Deus. Davi, alguma pergunta? Não, finalizou. Davi, agora é só deixar fluir. Não, mas é que o Davi que eu conheço tinha o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite, né? Tava, né? Como justo, né? Que
Tá plantado, né? Aí, Agora surgiu uma pergunta. Diga! Você falando isso. E como incentivar o jovem hoje a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e depende da forma que se lê, se estuda, é algo que parece que é enfadonho. Mas é a questão da formalidade que se impõe. Você pode estudar a Bíblia de forma lúdica, criando gincanas, debates, tarefas, eventos de ping-pong com a Bíblia, enfim, várias situações com a Bíblia. Então, se eu quero incentivar o jovem, eu não posso colocar ele no banco, assentado, me escuta, eu vou falar. Não, isso não incentiva ninguém. Eu tenho que despertar a curiosidade, eu tenho que levar ele para lugares que possa trazer ali um entendimento novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar em momentos mais contextualizados. Exemplo, jovem à carreira, jovem à faculdade, jovem o namoro, jovem o sucesso, jovem a fama. Pensar nesses assuntos que envolvam eles na realidade deles. Que jovem não quer ficar ouvindo, irmão, antigamente o quê? Era uma vez o quê? Entendeu? Tem que contextualizar. Sim. Então, é possível incentivar a garotada? É possível. Mas depende da forma que se faz. Então, se for para fazer aquela coisa de senta aí que eu vou falar, não anima ninguém. Agora, se for de forma lúdica, brincadeira, olha um desafio que eu tive uma vez aí. Me chamaram, Isaías, o Max, o Davi, para falar, assim, dar uma aula geral no sítio. De um lado tinha churrasco, do outro piscina, do outro campo de futebol, cercado. E a gente ficou no meio, tudo aberto. A garotada, todo mundo vendo, tudo aquilo ali. Falei, meu Deus do céu, que enrascada agora. E ficaram jovens e adolescentes, só as crianças que não. Falei, pastor, me ajuda, me empresta aquela caixa de bombom ali. Meu irmão, falei, ó, quem acertar as perguntas ganha bombom, irmão. E tipo, fui desafiando. E eu dava intervalos, né? Quando eu vi que eles estavam se distraindo, eu sorteava mais um bombom. Nessa brincadeira foi quase 2 horas, ninguém saiu, ninguém desanimou. Mas porque brincavam, riam, ganhavam bombom. Aí, irmão, como é que você sabia que ia dar certo? Falei, irmão, nessa hora vale tudo, irmão, entendeu? Então, assim, tem que usar de criatividade. Agora, se eu ficasse lá 2 horas... E olha o tema, os 4 impérios os 4 impérios dos tempos de Daniel. Meu Deus. Vai falar disso aí direto pra eles. Vai animar a história, meu irmão. Não é à toa que eu fiz metodologia em história, então assim... Vai pra lá na piscina lá? A minha esposa... Aí depois que a gente terminou, aí liberamos geral. A minha esposa, ela é professora da IBD dos jovens, né? Ela, Sim. Né, Davi? Ela pegou as crianças desde pequeno, né? Você tá dizendo que ela é velha? Não, desde que eles eram pequenos. Agora eles estão com 10, né? Sei lá, Entendi essa parte, 14. desculpa. Aí, com os jovens agora, ela adotou... A última coisa que ela fez agora foi uma gincana. Durou vários meses, né, Davi? Não, ainda tá. Tá essa gincana ainda? Aí, Ela legal. tá com uma gincana que ela faz com eles de perguntas e ela vai dando brindes e tem lá o quadro lá, né? Que ela coloca quem tá ganhando, quem tá perdendo. E assim, e tá dando muito certo. Uma vez ela reuniu eles aqui na igreja e fez ali aquela gincana com perguntas, com brincadeiras. E assim, nossa, eles gostaram muito. Assim, foi muito bacana. Mas é legal, é legal. Uma forma bacana de... Isso não é só pra juventude não, tá? A turma dos 100 anos aí também gosta. Gosta, vale a pena. E é uma competição saudável, né? Gostosa de se fazer. Você cria aquela expectativa, aquela animação, aquele grito de guerra, aquela situação toda, vale a pena. Vale a pena, até porque eu acredito que Deus é um Deus animado, um Deus alegre. A gente é muito carrancudo, né? Aquela coisa toda serinha, toda formalizada. Por que não? Você conta aí, né? Vale a pena. Eu vou dar aula só assim. Infelizmente. Vale a pena. Não, mas... Mas dá tempo de mudar ainda. Dá tempo. Ainda é salvação pra tua vida, mano. É salvação. Eu tava dando aula por discipulandos, né? Discipulandos.
Aí terminou o discipulado, agora eu passei para a classe dos adultos. Eu dei uma aula só até agora para a classe dos adultos. Já está agendada a próxima. Que então chique. a gente Tem vai... espaço na agenda aí para convite? Tem. Ó, tem, ó. Valdete, cadê Valdete? Tá assistindo aí, né? Ó. Amém, glória a Deus. Então, é isso aí. Olha, eu fico muito feliz, tá, pela sua presença aqui com a gente, tá bom? Foi muito proveitoso, tanto para nós, Sim, né, como também para quem está nos ouvindo. Sei que é professor de escola bíblica dominical, tá bom? Professor de jovens, de adultos, tá bom? Tema muito importante aí para a metodologia, né, para ser usada, né, que é muito bacana. Que hoje em dia também as pessoas estão com um pouco de dificuldade de ter atenção, né? Você olha para um, tá, o outro tá lá. Né? Então as pessoas estão tendo muita dificuldade hoje em dia de ter atenção. Né? Antigamente era usado essas metodologias também de... Então, na época judaica, a gente tinha uma orientação até bíblica, né? Da lei de Deus. Ensinar a criança andando, assentado, deitado, em tudo quanto é lugar. Era um ensino constante. Desde a mais tenra idade, a criança era ensinada na lei do Senhor. Uhum. A menina aprendia com a mãe até os 3 anos de idade e continuava aprendendo com a mãe, a menina. Menino até os 3 anos de idade com a mãe, depois com o pai. A profissão e a lei aprendia. Então, assim, era uma orientação dada aos pais para ensinar as crianças desde cedo a lei do Senhor. E eles ensinavam a partir da lei mosaica, né, do Antigo Testamento. Quando você tem agora a igreja, o cristianismo, as pessoas estão delegando, né? A faculdade tem que ensinar, a escola mecânica tem que ensinar. Enfim, estão deixando essa responsabilidade que é primeiramente dos pais, ensinar e compartilhar o ensinamento da palavra de Deus. E incentivo da leitura. O pai e a mãe dizem que não tem tempo de ler, que são 2, 3 empregos, então assim, não tem tempo de ler. Só que a gente precisa resgatar, né? Sim. Esse tempo de leitura da Bíblia, esse tempo de estudo, lendo, né, com os nossos filhos, lendo com a nossa família. Vale a pena resgatar esse modelo judaico de leitura, de meditação constante, de reflexões, porque isso com certeza deixava o povo mais fiel a Deus, mais temente, mais observadores da lei do Senhor. Hoje o povo, você fala com eles assim, irmão, acha o livro de Naum, acha o livro de Judas, acha o livro de Miqueias. O povo não sabe nem se tem esse livro na Bíblia. Então, assim, a falta de contato, sim, de intimidade com a Bíblia, com a palavra. Então, assim, a gente precisa resgatar esse modo judaico de estudar a palavra, né, constantemente, de uma forma sistemática, de uma forma mais apurada, ensinar as crianças, incentivar elas a ler desde cedo. Então, essa forma que era própria da cultura e do costume de Israel, poderia sim, sem dúvida, ser resgatado para o nosso tempo, onde os nossos pastores, os nossos líderes incentivem, né, as nossas igrejas a ler a palavra de Deus, a voltar às raízes, né? Voltar à palavra. Aqui mesmo nós temos, o Davi conhece, tem vários exemplos aí no meio dos adolescentes, dos jovens, dos filhos que eles vêm, mas os pais não são da igreja, são afastados, né? Enfim, eles vêm para a escola bíblica dominical, os pais mandam eles virem, não sei se manda, mas eu acho que eles vêm porque eles gostam mesmo, mas assim, não tem o exemplo dos pais estando na presença, né? Estando na casa, sim, de Deus. Aí assim, aí eu não sei se por conta disso é proveitoso para eles. Então, Max, o que acontece? Lá na Inglaterra e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a escola dominical começou com as crianças. Mesmo os pais não sendo crentes. Legal. Aí os pais foram alcançados pelos filhos, testemunho, evangelização. Quando se fala de não crentes, a gente até entende, compreende que é uma forma de alcançar as crianças, que também são importantes ser alcançadas, e com isso as famílias vão serem alcançadas. Agora, de quem é servo de Deus, cristão, já não seria aceitável. Por quê? Olha o conselho de Salomão. Ensina o menino no caminho. No ali é junto, caminhando, dando exemplo. Quando eu digo para o meu filho, vai que eu não vou, eu estou dizendo para ele assim, não vale a pena. Eu mesmo não dou exemplo, eu mesmo não estou junto. Então é uma atitude não louvável.
não ir junto, não fazer junto? Né? Primeiramente, a gente dá o exemplo. É aquela grande verdade. Quem quer ensinar, está em pé ensinando, primeiro deve se assentar para aprender. Então, como eu posso ensinar meu filho algo que eu não tenho como exemplo, como prática de vida? Às vezes a escola dominical deixa de desejar, o curso deixa de desejar, mas é um caso de revitalizar, repensar o ensino, repensar a sistemática de aula, mas deixar de ir, não. É ir sempre. Até porque as nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Então vale a pena, na prática, ensinar nossos filhos, os mais jovens, né, a nossa juventude, indo, não só apontando o caminho. Glória a Deus. Rapaz, e isso é importante, né? Verdade. Sim. Mas nós cremos que a maioria realmente os pais não são cristãos, né? Os que vêm, os pais não são Compreensível, cristãos. né? Isso. E assim, nós recebemos eles com muita alegria, nós ficamos muito alegres mesmo, nós vimos aquele banco cheio, aqueles bancos... Maravilhoso, criança é animada. Cheio assim de criança, de Sim. adolescente. E o interessante, né, é que um vai trazendo o outro, né? Justamente. Os que já são frequentes já vão lá, chamam, sempre tem Sim. crianças novas, né? E a gente crê que futuramente os pais deles vão estar aí com a gente também, Sim. em nome de Jesus. Então, pastor, mais uma vez, quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né? Sim. Estar participando com a gente aqui. Um tema muito importante que vai edificar muitas vidas, né? Porque hoje, na atualidade, nós temos muita dificuldade, né? A grande parte da igreja está tendo muita dificuldade de ter essa meditação diária da palavra. Muitos Sim. estão vivendo só de aparências mesmo. Eu sou crente. Sou crente, mas... Sim. Então, assim, é um tema muito importante. Muito obrigado. Bom, que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, né, a tua família, né? E é isso aí, gente. Como é que eles fazem para ter o livro aí? Então, se me permite, nas considerações, eu quero primeiramente também agradecer vocês, mais uma vez, pelo convite. Sem dúvida, muito gratificante. E deixar aqui uma sugestão do próprio pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele diz o seguinte: não tenha tempo de ler, de estudar não tem problema, a gente entende isso. Mas leia pelo menos um versículo por dia. Um versículo por dia. Leia um e medite em um versículo por dia. No final do ano, você vai ter lido e estudado 365 versículos no ano. Isso é importante. Por dia. Por ano, Por ano. 365. Por ano. Por dia, um. Imagina isso numa margem de 10 anos. A cada 10 anos, quantos versículos você vai ter lido, meditado e colocado em prática? Então, eu não tenho tempo. Um versículo você pode conseguir tempo. Sim. E vale a pena. No restante do tempo, só meditar. Então, assim, é a minha recomendação. Leia a Bíblia. Faça disto uma necessidade na sua vida. E aí eu aproveito para relembrar. Leia principalmente a Bíblia e leia outros bons livros, artigos, para facilitar a sua compreensão. E lá no site EBD Interativa é feito isso semanalmente. Inclusive, lá está o livro EBD Interativa, Escola Dominical que você precisa saber, está o livro Psicologia da Educação Cristã, tem outros livros lá, de cunho teológico, de cunho prático, de liderança, formação de professores, formação de tias do departamento infantil, certificados para quem vai fazer aí uma gincana. Então, assim, são recursos à disposição, inclusive aplicativo de escola dominical, para facilitar a vida do superintendente, do secretário. Tudo para facilitar. Então, tudo isso lá no canal e também no site para alcançar. E lá, né, quando você clica lá, você tem todo o passo a passo que automaticamente você vai conseguir seguir e assim fazer a aquisição, perguntar, saber mais detalhes e sem dúvida estamos aí para servir. Glória a Deus. Tá bom? Prazer Muito mesmo, bom. muito obrigado. Amém. Deus abençoe sempre. Amém. Amém, isso aí. Davi, alguma consideração? Meu pai, minha mãe, muito obrigado por estar vendo aqui também. Então, Estão sempre- sempre me apoiando. Glória a Deus, é isso aí. Isso é importante, né? Ter a família sempre apoiando, né? Sim, sem Principalmente o dúvida. Davi, que é jovem, né? Que tá crescendo aí na presença de Deus, né?
É isso aí. É muito importante para os pais estar sempre apoiando os filhos aí. Então é isso aí, queridos. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça. Oh, meu Deus, não se inscreva. Não se esqueça. Se inscreva no canal, tá bom? E deixe o seu like aí para nos ajudar. E também se inscreve lá no canal do professor Robson, tá bom? Canal no YouTube EBD Interativa, tá bom? Se inscreve lá, tá bom? Lá tem vários vídeos que vão trazer edificação para a tua vida e ajudar também o seu ministério aí, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém.